Entendeu? E El, tá? El é Deus. Mas o Beit aqui, ó, o Beit, essa letrinha aqui, que é o nosso B em português, a figura dela é uma casa. Esta aqui, que é o I, a figura dela é uma mão, tá? Só que mão, para eles, ela tem 10 dedos, tá? Que é dual. E a outra letrinha, esta aqui, que é o T nosso, ela tem a figura de uma cruz. Aliás, o próprio T já é uma cruz, né? Então, a palavra casa, né, em hebraico, que é Beit, mas a palavra casa em hebraico tem a figura da casa, tem a mão e tem conserto, tem aliança. Então, quando você fica na casa do Senhor, você está dizendo que você está numa casa que está na mão de Deus, que vai consertar você, ou que já consertou você. Nós já fomos consertados pela fé. Sabe? As mulheres são melhores do que nós, né? Toda mulher que ela tem a experiência da gravidez, ela diz que o filho já dá o nome do filho, já prepara tudo que é para o nascimento da criança, porque ela está grávida daquele bebê. E nós, pela fé também, nós estamos grávidos das bênçãos. As bênçãos já existem por causa do conserto de Jesus, não é pelo nosso mérito, tá? E aqui El dá a ideia também que aqui, ó, aqui está Jesus escondido, que é a cabeça de um boi, e aqui é o Lamed, ele dá a ideia de cajado, né? É um cajado que dá a ideia de aquele que aprende para mandar. Então isso aqui é o Lamed. Então, Senhor, né? El, eles pronunciam El, né? Que é Senhor. Por isso que é Beit El. Beit mais El vai dar o quê? Betel. Então é isso. Beit, né? Botando aqui em português aqui embaixo, né? Só que está tudo ao contrário. Então, Beit mais o El, tá? Mais o El vai dar Betel. Então, qualquer lugar que ali invoque o nome de Deus é um Betel. Ah, mas a minha igreja, para começar, nós não somos donos de igreja. Pelo menos eu não sou dono de nenhuma igreja. Não morri na cruz por ninguém. A igreja pertence a Jesus. Eu estou assim, né? Vai que naquele dia ele fala, segurança, tira o Jorge daqui que eu não conheço ele. Ah, mas eu preguei em teu nome, eu curei enfermos, eu fiz e aconteci. Não. Você não teve intimidade comigo. Então nós sabemos que não é minha, a casa é do Senhor. E para mim, nesse dia está sendo muito assim gratificante, né? De estar aqui com vocês. Para mim é um presente estar com vocês aqui. Estar na casa do Senhor, do Beit El. Amém? Amém. E eu quero recapitular com vocês um pouquinho, que ficou um pouco no ar, né? Bom, tudo bem. Eu queria... o Monte Sinai, falamos muito pouco do Monte Sinai, tá? E eu queria ver aqui mais uma coisa aqui, assim. Como é que começou isso, né? Aqui, eu queria ver. Vamos ver aqui. Isto. Eu queria ver isso aqui. Porque a gente fala tanto, né? Que Israel saiu do Egito, Israel não sei o quê. E geograficamente, onde é que está isso? Como é que eu posso entender isso? Olha só que gostosura, tá? Eles saem, quando eles saem do Egito, quando Deus vai libertá-los do Egito, eles saem de uma cidadezinha chamada Ramsés. Eles saem dessa cidadezinha aqui, tá? Que o rei, mas veja bem, foram 250 mil soldados.
250.000 soldados. E 51.000 com armas para destruir. E 600 bigas, né? Aqueles carros que você tem 2 cavalos na frente e 2 rodinhas atrás, a biga, né? Então eram 600 bigas, com 2 cavalos dá 1.200 cavalos. Por que eu trouxe para você novamente isso? Porque há uma teoria aí, que até o Rodrigo Silva está falando, que é arqueologista, que diz que o Monte Sinai, que é aqui, ó, agora apareceu o tal do Monte Sinai da Arábia Saudita. Está uma questão séria. Está entendendo? Então eu fiz questão de trazer para vocês isso de novo, com mais detalhes, né? Porque, segundo esse americano, Israel saiu daqui e veio direto para cá. Só que essa região aqui toda, irmãos, é cheia de montanhas de pedra. Não tem como você passar com cavalos, passar com crianças, não tem como, tá? Mas ele cisma, porque Paulo falou assim, né? O Senhor na Arábia. A Arábia, antes de Paulo, assim, antes de Cristo, ali quando Moisés sai, né? Porque Moisés, ele sai o quê? Ele sai, a história de Moisés, aliás, o Êxodo, não é isso? O que é o Êxodo? Êxodo lembra o que é Êxodo? Saída, né? O ex é o quê? O ex é saída, não é isso? Daí você, quando vai a algum lugar, tem lá a palavrinha exit, né? Então, Então, Êxodo ex é saída. Então, quando eles saem de lá, e aqui é o odo é caminho, tá? Então, caminho de saída. E na verdade, irmãos, quem é o nosso caminho de saída hoje? Jesus. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade. Ele é o nosso Rhodos, né? O nosso caminho. Ele é por onde nós vamos sair do Egito. Então, por que se fala tanto em Egito? Porque Deus tem que mostrar onde o homem ficou quando ele pecou. O homem desceu. O homem foi para o Egito. Sabe? Então, quando ele mostra o povo de Israel saindo do Egito, ele está mostrando a saída. Então, na verdade, quando eles saem ali, mas que época foi esta? Vamos lá. Para quem gosta, né? Para quem gosta não. Nós estamos agora no ano judaico deles, eles estão no ano 5.786. Para chegar a 6.000 anos, falta quantos anos para eles? É o que eles acham que o Messias vai vir quando completar o 6º dia. Falta só 14 para chegar a 6.000 anos, é isso? Não, 314. Falta... Falta 2 séculos para eles, na visão deles. Tá? Por quê? Para eles, a história da humanidade são 6.000 anos. Se você pegar o livro de Bereshit lá, Bereshit não, o livro é Bereshit. Se você pegar o primeiro versículo em hebraico, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, Bereshit, vamos lá, Bereshit é né? Bará, Elohim, Et, Ha-Shamaim, Ve'et, Ha'arat, 7. Então, lá quando começa já o texto, ali no princípio criou Deus os céus e a terra, são 7 palavrinhas, e eles dizem que cada palavrinha equivale a 1.000 anos. Então, o primeiro versículo da Bíblia deles já te diz o início e o fim da humanidade. Então, cada
palavrinhas, são 7 palavrinhas. Cada uma delas são 1000 anos. E a última palavrinha, terra, se você pegar, né, são 7 palavras ali no Gênesis, tá bom? 7 palavras. Agora, o total de letrinhas, sabe quantas são as letrinhas? São 28 letrinhas. Tá? 28 letrinhas. Esse texto, Bereshit, Bará, Elohim, Ve'et, Haaretz. 7 letrinhas. 28 letrinhas, 7 letras. 7 palavrinhas. Agora, se você dividir 28 por 4, dá quanto? 28 por 7 dá quanto? 28 por 7 dá quanto? 4. Aí tu vai encontrar as 4 fases da lua. Já está tudo ali, escritinho ali. Tudo para mostrar para vocês essa questão dele sair do Egito. E agora, você tem 28 letrinhas, tá? Que são formadas. Então, nós falamos que 7 palavras fica igual a quê? Fica igual a 1000. Cada palavra é 1000 anos. 7 palavras vai ser 7 vezes 1000, vai dar 7.000. Então, 7.000 anos. Quem divide para nós aí 7.000 dividido por 28, dá quanto? Tem que pedir ajuda ao universitário. O universitário que sabe, eles não sabem. 250, o universitário é boa aí. Perfeito. E você sabe que a última, lembra? Bereshit, Bará, Elohim, Ve'et, Haaretz. Haaretz em hebraico é terra. Haaretz, tá? Haaretz é Haaretz. Então, Haaretz em hebraico é terra, tá? Então, é isso. Haaretz. Haaretz tem quantas letrinhas tem Haaretz? 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Nós dividimos 7.000 por 28 letrinhas. E nós temos aqui 4 letrinhas. Então, cada letrinha não vale 1000? E quanto é que é 1000 dividido por 4? Vai dar 250 de novo. Tem que fechar a conta. Então, 6.000 anos Israel no Egito, porque Israel está no ano 5.796. Então eles dizem que o 6º dia, depois vem o milênio, são 1000 anos. Já está o milênio escondido lá, em Haaretz. Então Israel está saindo do Egito, em que época? Tudo isso para você, assim, se situar um pouco. De Adão até Abraão, são quantos anos, irmãos? Lembra? São 2.000 anos. De Abraão até Jesus, são quantos mil anos? Mais 2.000 anos. E de Jesus até ele voltar, por enquanto, são quantos mil anos? Em tese, nós estamos em 2.000 anos, né? Porque o calendário ele é muito complexo, o calendário. Tá? Então, no calendário nosso gentílico, já estamos há 6.000 anos desde Adão. E onde é que está aí Israel? Israel está saindo do Egito. Ele vai sair do Egito, Israel, lá aproximadamente no ano 1400 antes de Cristo. Somando com hoje 2005, então o texto que nós temos aí, mais ou menos, é um texto de 3.405 anos. Enrolei muito, não? Enrolei. Então Israel está saindo no ano 1600 do Egito. E vai começar uma história em que eu queria mostrar para vocês aqui. Ó, em
Então ele está saindo aqui de Ramsés, ele vai para Sucote. Aqui é que você vai ouvir depois, vai ler depois em Êxodo 14, 13. Faraó com essa quantidade de exércitos. Porque, olha bem, por que Deus não permitiu que eles fossem daqui até Jerusalém? Não era mais rápido, irmãos? Aqui, ó. O que tu acha? Você direto, né? Não era mais rápido? É a grande história. Às vezes eu e você queremos adiantar o processo e fazemos igual Sara. Criamos um problema que até hoje está aí o pessoal do Ismael. Interessante, são histórias que ficam ali para a gente, né, aprender. Irmãos, é muito rico falar sobre Israel, falar sobre esse lugar aqui. É que a gente assim, né, depois que a gente vai caindo a nossa ficha. Porque aqui só tem pedras, não tem como. Então eles vão fazer tipo do V da Vitória, não era só o percurso, ó. Como se fosse o V da Vitória, vai lá e volta, para depois entrar. Mas tudo por quê? Porque de avião, se você pegar um avião hoje do Egito até Jerusalém, não demora mais do que 30 minutos. De avião. Eles levaram 40 anos. Tá? Poderia ter levado 7 semanas. Poderia ter levado 7 semanas. Mas a grande questão do povo de Israel é que eles saíram do Egito, mas o Egito não queria sair de dentro deles. Sabe aquela coisa, aquele inquilino que não quer sair da tua casa? Entendeu? Aquele hospedeiro, aquela doença que tem, que não quer sair de dentro de você? Mas, em nome de Jesus, já saiu. Já perdeu. Pena que está aqui no gravado, né? Porque se eu pudesse falar em off, eu ia lembrar do ditado que tem aquele ditado, né? Perdeu o mané. O diabo que é o mané, ele que perdeu lá na cruz. Ele é que é o mané, entendeu? E ele quer que você ache que você que tenha perdido. Porque, irmão, nunca esqueça, a maior estratégia, quem faz artes marciais, qual é a maior estratégia? É usar a força do oponente, não é isso? Usar o fraco do oponente. E sabe o que o diabo faz com a humanidade? Ele usa o pronome eu. Aí a pessoa fala que ela está fraca, que ela está doente. O diabo pega o pronome eu e começa a colocar na pessoa sugestão de que ela não consegue, que ela não presta. Sabe como o cara é ardiloso, irmãos? E eu e você, para adotar a mente de Cristo, dizer, eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura, eu sou um homem abençoado, eu sou um homem cheio de saúde, eu tenho dificuldade de falar isso, irmãos. Tem alguma coisa do Egito na minha vida ainda, não é possível. Está entendendo? Eu tenho que copiar a mente de Deus, irmãos. E o diabo faz com que o homem copie a mente dele, que a mente dele é só é descer a ladeira. Então, a fé é isso. Então, eles saem do Egito, podiam demorar no máximo 7 semanas. No máximo. Tá? Daria o quê? Daria 49 dias, né? 7 vezes 7, 49, né? Uns 50 dias. Mas é aquele quem faz, né? Agora a moda é essa, né? Quem faz academia tem que o quê? Tirar tudo que não presta para ficar enxutinho, não é isso? Eles não quiseram tirar, irmãos, nada. Quiseram entrar na terra prometida com muita sujeira, muita bagagem, que não era necessária aquela bagagem. E o reino dos céus é assim, tu não pode usar essas bagagens que tu quer trazer do mundo. Entendeu? Porque se agora você está numa nova vida, mudou tudo. Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém. Entendeu? Então, eles... Agora só o número 3. Piairote. Aqui é que está o Mar Vermelho. É aqui, tá? Aqui que está o Mar Vermelho. Ih, misericórdia.
Como é que está essa alma? Essa alma está confusa. Eu me entusiasmei. Eu queria até ajuda na universidade, porque agora eu não estou sabendo como voltar. Perdoe. São tantas emoções, né? Eu tenho muita emoção. Porque, irmãos, você fica muito entusiasmado assim, com as coisas de Deus. A Rita fala assim, diga não. Tô lá. A Rita fala assim, onde é que você está? Vem para a terra um pouco. Mas a gente fica tão maravilhado com as coisas de Deus quanto você. Então, está aqui, o número 3, eu queria ver se eu... Oh, meu Deus do céu. Eu queria ver se eu aumentava. Como é que eu tenho que pegar esse macete para aumentar? Grato. Então, meus amados, eles estão saindo do Egito, né? E é interessante que na geografia tu pode ver, né? O Egito fica onde? Obrigadão. Queria botar isso. Tá bom. Aqui, ó. Aqui está o Mar Vermelho. Muito grato. Então, o Egito fica onde? O Egito fica aqui, tá? Aqui, ó. Onde é que está o Egito? E olha onde é que está Jerusalém. O Egito está lá embaixo. Porque ele tem que ficar lá embaixo. Porque nós temos que entender que nós estamos vindo lá de baixo. E detalhe, pegando já um gancho da atualidade, contextualizando, nós estamos nos 10 vezes da história de Daniel. Tá? Nós estamos, historicamente falando, nós estamos nos 10 vezes da história de Daniel. Que é os pés. Os pés, o que ele faz? Ele oprime as pessoas. E hoje a sociedade está oprimindo as pessoas. Porque os pés da estátua de Daniel 2, eles têm 10 dedinhos que são constituídos de barro e ferro. O barro representa o poder político e o ferro, din-din. Os dois não se ligam. Mas o que está tomando conta da humanidade hoje é o quê? A política não destrói uma nação, a política. A política estranha destrói uma nação. Política, destrói. Uma canetada, os caras destroem. Acaba com tudo. Entendeu? E vem o dinheiro também, por trás, né? Então nós estamos hoje neste processo assim, de opressão. Era o que estava Israel lá no Egito, sabe? Sendo oprimido. Então, se você for lá e voltar, você vê que a história da humanidade é a mesma. Só muda o tempo e o cenário, né? Muda o onde e o quando. Mas o personagem, o ator, que sou eu e você, que é a humanidade, continua, e o nosso inimigo está sempre ali ao nosso derredor. Tá? Então, essa saída deles aqui, com muito custo, o diabo não quis, porque o tipo do diabo é o faraó. Ele não quis deixar ele sair. Como o diabo hoje não quer que eu e você saiamos do quê? Da rede dele. Tá? Mas, pela fé, nós já saímos. Então, irmãos, pegue o seu eu, em vez de você dizer, eu estou... Nem quero falar a palavra, né? Tu fala cada coisa, eu estou... Não, você está bem, eu estou bem. Em Cristo eu estou bem. Porque, irmão, nunca esqueça, graça é a lei, você tem que fazer. Você tem que fazer, tá? Se não fizer, você não é aceito. A graça, Cristo já fez por você. Entendeu? Já fez. Cristo já fez em teu lugar. Então o que tu tem que fazer agora? É chegar e fazer o quê? Sentar à mesa. Sabe? Já foi feito, já foi pago o grande preço.
Então, essa história de Israel, esse caminho dele aqui está mostrando que é onde eu quero chegar. Que eu falava assim para você, a península do Sinai, essa aqui que é chamada, essa parte aqui toda é chamada Península do Sinai, por quê? Aqui tu tem lembra que nós falamos, tem o canal de Suez, ele vem parar aqui, o canal de Suez, ele foi aberto aqui, ó, tá? Que aqui não tem o canal de Suez, estão conseguindo ver? Tá? Então, e aqui o rio que banha a Jordânia. Então, o Monte Sinai está aqui, ó. Então, quando Deus vem com eles aqui, as águas de Mara, né? Porque as águas de Mara, depois que eles passam pelo Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho representa uma mudança radical na vida deles. É tipo do nosso batismo. Tá? Nunca esqueça. Isso aqui é fundamental, você que vai batizar, já batizou, vou recapitular com você sempre. No Mar Vermelho, que é melhor dizendo, o Mar de Junco, eles passaram pelas águas. O inimigo pôde passar ou não passou, ou passou e não ficou, ou passou e salvou. O exército inimigo morreu. Tudo bem? O que isso quer dizer no meu e no teu batismo? Quando você vai se batizar, e tem igreja que você é muito folclórico elas, né? Ah, irmão, você vai se batizar? Vê lá, hein? Ele não entendeu que o batismo, quando você se batiza, você afoga todos os demônios, eles morrem ali no teu batismo. Acabou, você dá nova vida. Está entendendo? Sim? Pois não? Mestre, sim. eu acredito que a sua fonte seja mais que confiável. Então, quando Moisés decide finalmente atravessar o Mar Vermelho, foi coincidência, ou ele tinha o conhecimento que essa era a parte mais estreita do Mar Vermelho? Ótimo, tudo bem. Nós temos, aí você está colocando que isso mais é da alta crítica, são os teólogos e até historiadores, né, da alta crítica, que são cristãos, mas eles são muito assim, eles preferem mais a questão científica do que a fé. E tem a baixa crítica, que somos, de repente, nós, que cremos pela fé. A questão ali não é se era raso, se não era raso, né? Acontece que, se for raso, a parte mais baixa, que milagre foi esse que afogou o exército do Faraó? Mas a questão ali é evidente, que Deus chegou e mandou separar as águas. Não sabemos se era a parte mais rasa, mais funda. A grande questão é que ele mandou, ele soprou, veio um vento oriental, e esse vento oriental tem um código muito interessante, que é o vento que vem trazer vida, né? E é um espírito, né? Podemos dizer que vento, por exemplo, em latim, vento é animus, anima, né? É algo assim que você não vê. Em grego é pneuma, daí aquela atividade, aquela classificação médica, né? Pneumatologista, porque o homem é especialista, né, no ar que está aqui nos seus pulmões. Então esse vento oriental foi Deus que provocou, ele é o dono de todas as coisas, separou, fez um aparelho, literalmente. Então tem essa tese e tem outras teses que falam que eles passaram, não foi tão a pé enxuto não, que Moisés sabia. Eu não sei qual é o país que tem 2 países aí que tem uma época do ano que aparece terra seca, tu pode andar por ali, é num país acho que da China, é do Oriente, sabia? Que você pode passar, mas não atravessa, você vai até um certo tempo, lá no leito do rio, andando sem água nenhuma. Então tem essas teses sim, e deve ter muitas outras. Assim como disseram que o Monte Sinai está na Arábia Saudita, porque, irmãos, essa região antigamente era região árabe. A Arábia Saudita é porque o sheik era o sheik saudi,
é uma família Saudi. Eles tomaram conta dessa região aqui, porque o Oriente, irmãos, ele é diferente da gente. O Oriente lá, até hoje, se você for hoje em Gaza, tu vai ter os sheiks. São caras riquérrimos. Só que eles vivem num ambiente tão abandonado, tão insalubre, tão descuidado, mas tem muito dinheiro. Os caras mandam na área. São os sheiks. E esse Arábia Saudita surgiu dessa família saudi, que ficou saudita. Então eles querem dizer que o Monte Sinai, Moisés atravessou aqui o Golfo Pérsico, né? A Aqaba, e foi para cá. Entendeu? Então, nessa aqui é a Península do Sinai, aqui está, não tem como você, porque a arqueologia ela vai depois comprovar tudo isso. Tá? E pegando esse gancho do Igor, já estão discutindo, ninguém fala, né? Mas estão lá os restos do exército faraó, as carruagens, as rodas, todos os utensílios que usavam os cavalos estão lá no leito do Mar Vermelho. Sabia? Tem quase que ninguém fala isso. Estão lá, prova evidente que isso aconteceu. É incontestável. Tá? Agora, a alta crítica ela vai falar isso. E o que mais temos na igreja hoje são pessoas que elas ainda não se encontraram com Jesus. Conversei ontem com um rapaz que foi criado na igreja, ele falou, e agora está um senhor, aí saiu dos caminhos do Senhor, foi para o mundo, voltou, e hoje ele está trabalhando lá na Mangueira. E ele se converteu mesmo. Se converteu e falou, há 8 anos que eu nasci de novo. E eu não sabia que a dona da Mangueira é uma mulher, a presidente, né? E ela disse que ela sauda todo mundo, que ela é pagã, né? Ela, fulanos, tal, né? Aí esse dia ela chamou ele e falou, fulano, eu vou fazer uma operação. Tu sabe que eu sou do outro lado, né? Mas ora por mim. Eu estou com receio. Sabe o que é isso, irmãos? É uma pessoa que ela viveu a vida inteira na igreja, mas nunca tinha se encontrado com Cristo. Então nós temos teólogos hoje, até irmãos, que nasceram no Evangelho e ainda não se encontraram com o Senhor da casa, né? Então, nós estamos no palácio, mas ainda não tivemos uma audiência com o rei. Mas conhecemos o palácio todo, sabemos o horário do palácio, sabemos tudo do palácio, mas não conhecemos o dono do palácio ainda. Mas hoje é uma chance ainda para nós hoje. Entendeu? Então, na verdade, eu quero deixar para você isso aqui, ó, tá? Por que depois de Piairote, quando passa pelo mar, o batismo não tem mais volta? Só que eu já disse para você, se você começou a carreira cristã sua, você não tem mais volta. Lembra, Paulo fala assim, né? Que você vai avançando. Ele pegava muito da cultura romana. O soldado romano, irmão, só tinha aquela proteção, sabe onde? Só na frente. Aquela roupa, aquela arma bem grossa, só na frente. Porque se ele desse as costas para o inimigo, as costas estavam desprotegidas. Então não tem como você mais voltar atrás, você tem que ir em frente. Porque se você virar as costas, o inimigo te pega. Então eu quero deixar para vocês essa riqueza que tem aqui. E quero abordar mais, porque isso aqui é fundamental em toda a nossa história. Por que Egito? Amém? Amém. Muito obrigado.